Linha de ataque. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Linha de Ataque, o podcast que entra sempre na ofensiva e onde os seus participantes acham que sabem falar de futebol. Eu sou o Tiago Alexandre e estou aqui com a presença do Henrique Damas. Olá a todos, mais uma vez. E hoje eu e o Henrique estamos aqui para falar sobre o Futebol Clube do Porto, mais concretamente sobre a temática dos jogadores que nos últimos anos e nas últimas temporadas acabaram por sair a custo zero do Clube Azul e Branco. Henrique, queres fazer só uma introdução breve aqui a este tema que nós escolhemos para este 8º episódio? Vou-te deixar fazer as perguntas porque, pronto, vamos dominar isto como uma entrevista, não é? Vou-te deixar fazer as perguntas e então começar a introduzir este tema a partir da tua primeira pergunta. Então, aqui para introduzir o tema, dizer que desde 2018 saíram 15 jogadores a custo zero dos cofres do Porto. Obviamente nem todos eram titulares e 9 até eram excedentários, mas o que é factual é que o Porto, e segundo os valores de mercados à data das saídas dos jogadores, os valores do Transfer Market, o que é certo é que o Porto desde 2018 perdeu 85,2 milhões de euros. Dos titulares, dizer só que os titulares que acabaram por sair foram Moussa Marega, Vincent Boakar, Yacine Brahimi, Héctor Herrera, Ivan Marcano e Diego Reis. E Henrique, aqui para começar, a primeira pergunta que eu te faço é: isto é falta de planeamento desportivo ou é os jogadores não querem renovar com o Porto? Olha, Tiago, vou responder à pergunta dizendo que é um conjunto dessas duas observações. O Porto, agora projetando mais para o lado financeiro, porque isto lá está, tem reflexão no lado esportivo. É um clube e saiu há pouco tempo, foi ontem que saiu a notícia, que esteve sobre a alçada do fair play financeiro da UEFA. Para quem não sabe o que é o fair play financeiro da UEFA, é quando um clube gasta mais dinheiro do que vende, ou seja, há mais dinheiro gasto em contratações do que dinheiro recebido em vendas. E tende a haver ali um limite de milhões de euros entre as vendas e as compras para que o clube não entre sobre essa questão do fair play financeiro. Não sei qual é que é o valor atualmente imposto pela UEFA, não sei se poderás elucidar-me acerca desse valor, mas... Eu vou confirmar e já digo. Ok, pronto. Entrando na questão do tema do episódio de hoje, eu acho que é muita da culpa desta situação do Porto e da saída dos jogadores a custo zero, acho que é muito por culpa daquilo que é a direção do clube. Ou seja, o não conseguir fazer com que esses jogadores se estabeleçam mais épocas no Porto, através da renovação dos contratos, porque lá está, uma saída a custo zero para um clube como o Porto e sobretudo para qualquer clube que milite e agora no principal escalão do futebol português, porque necessita de dinheiro para sobreviver não só a nível nacional como a nível internacional. Nós somos o mercado mais vendedor do que comprador, sempre foi assim e sempre será. Essa questão, voltando àquilo que estava a dizer, o Porto e não conseguir renovar o contrato desses jogadores impede que o Porto receba dinheiro do valor do mercado desses jogadores à altura. Por exemplo, o Vincent Boakar valia na altura em que foi para o Al Hilal a custo zero, que foi no final da época passada, tinha um valor de mercado de rondar os 10 milhões de euros. O Vincent Boakar, quando foi para o Besiktas há cerca de 3 épocas mais ou menos, valia 5 milhões de euros segundo o seu valor de mercado, e talvez os maiores dois, que foi Yacine Brahimi, que foi um craque no Futebol Clube do Porto, que saiu para o Qatar, para o Al Rayyan, com um valor de mercado a rondar os 21 milhões de euros, e o Héctor Herrera, que saiu para o Atlético de Madrid, que era um dos capitães do Porto na altura, quando Sérgio Conceição iniciou a sua caminhada no Porto, tinha um valor de mercado a rondar os 22 milhões de euros. Só para teres aqui uma ideia, Héctor Herrera e Yacine Brahimi, que foram dois dos principais jogadores do Porto nas últimas épocas, tinham um valor total de 43 milhões de euros, que seria um valor muito significativo, se fosse a confirmar-se o valor de venda pelo valor de mercado na altura,
penso que estes jogadores valeriam muito mais do que o valor do mercado na altura, seria um encaixe astronómico, assim por alto, para o Futebol Clube do Porto. E o que é facto é que estes dois jogadores são só um exemplo máximo de que craques, jogadores que deram nas vistas do Porto, saíram sem retorno financeiro para o clube. E acho que o Porto saiu muito prejudicado por esses factos. Ainda no que toca a este aspecto, eu acho também que foi o não conseguir vender estes jogadores mais cedo, quando estavam a começar a demonstrar o seu rendimento no Porto. Foi o caso desta época do Luís Dias, que saiu por um valor que muitas pessoas ainda consideram que não é justo, que valia mais. No entanto, e conhecendo o Porto, se continuasse a manter o Luís Dias no plantel até possivelmente se acabar o seu contrato, não conseguiria o valor que conseguiu encaixar nesta altura. Tinhas, por exemplo, o Otávio, que felizmente para o Porto conseguiu renovar o contrato, porque penso que no final desta época sairia a custo zero. E lá está, é um dos principais jogadores do Porto. Ainda tens o caso do Jesus Corona, que neste mercado de inverno saiu para o Sevilha com uma venda com um valor muito abaixo do seu valor de mercado e foi um dos principais jogadores do Porto nestas últimas épocas. Lá está, mas aí o Porto conseguiu vender a tempo o jogador para o Sevilha e porque também acabava o contrato no final desta época. Relativamente à questão do fair play financeiro, dizer que os clubes podem gastar até um máximo de 30 milhões em relação ao que ganham. E agora, outra pergunta que eu te gostava de fazer era, com tantos exemplos de má gestão do passado, como é o caso de Marcano, Diego Reis, Herrera, Brahimi, como é que o Porto ainda permite que este assunto ainda aconteça no presente? Ou seja, tu falaste aí do Corona, o Corona acabou por sair por 3 milhões em janeiro porque iria acabar o contrato agora em junho, e se calhar se tivesse saído há um ano, ou há um ano e meio, se calhar valia 10 vezes mais. E dizer ainda que Chancel Mbemba, atual titularíssimo na defesa do Porto, também está em risco de sair a custo zero no verão. Retomando a pergunta, como é que o Porto ainda permite que isto aconteça no presente? Lá está, é a capacidade de não conseguir, conseguir atrair os jogadores com. Lá está, o Porto pode oferecer um novo contrato a esses jogadores, só que esses jogadores podem recusar porque acham que merecem mais. Só que o Porto não consegue atingir esses valores que eles querem, acabam por continuar a jogar no Porto, quer com mais frequência, quer com menos frequência, e depois no final da época saem a custo zero para clubes ou para campeonatos, quer orientais, quer ocidentais, onde acham que têm maior mérito e que acham que conseguem ter o melhor contrato do que tinham no Futebol Clube do Porto. E, como eu tinha dito, acho que parte muito de culpa da direção de não conseguir continuar a ter jogadores, mas também parte, não vou dizer culpa dos jogadores em si, vou dizer que há jogadores que, lá está, representar o Porto é para qualquer jogador um enorme orgulho, porque lá está, foi um clube que foi campeão europeu, é um clube com muitos títulos a nível nacional e com boas prestações a nível das competições internacionais, para além de ser uma boa porta de entrada de muitos jogadores vindo de outros campeonatos que não europeus para irem para outros campeonatos europeus mais competitivos. Portugal é tipo assim um porto de entrada e de saída de jogadores que não se conhecem, passam a conhecer. Irem à procura de um bom contrato, irem à procura de um clube que lhes forneça boas condições, também é ponto fulcral naquilo que tem sido as saídas a custo zero do Porto. E muitos adeptos do Porto, nós vemos em comentários, quer nas redes sociais, quer nos próprios meios de comunicação social de adeptos ilustres do Porto, consideram que a culpa é mais da direção porque não consegue manter esses jogadores através da renovação dos seus contratos e também porque não conseguem vender os jogadores a tempo de receber um encaixe financeiro antes dos seus contratos findarem, por assim dizer. E tu achas que acaba por haver por trás disto um interesse de intermediários e de agentes dos próprios jogadores? Tens aí outro aspecto, por exemplo, também há a pressão dos empresários para que neste caso o Futebol Clube do Porto, que é o clube em questão, conseguir ativar os objetivos que o seu jogador quer para a renovação do contrato. Muitas vezes os jogadores não vou dizer são iludidos, não são pressionados mesmo pelos próprios empresários
para que estes consigam um melhor contrato do que o Porto está possivelmente a oferecer na renovação desse mesmo contrato. E lá está a parte das comissões, parte do dinheiro que os empresários querem receber dessa renovação do contrato, que não se consegue. Esses empresários dizem aos jogadores para não aceitarem, para irem para outros caminhos. E nesses caminhos, os clubes, quando adquirem esses jogadores a custo zero, oferecem os prémios de assinatura e os outros prémios e as outras mais-valias, onde esses empresários ganham uma certa parte maior e mais lucrativa do que conseguiriam com a renovação do contrato por parte do Futebol Clube do Porto. É esta a minha opinião neste sentido. Agora, só para finalizar, e pegando na tua opinião, mesmo concretamente na tua opinião, tu achas que o Porto tirou o máximo de rendimento destes jogadores que saíram ao custo zero e está a tirar rendimento de Chancel Mbemba? Eu acho que o Porto, e muito desde que foi a chegada de Sérgio Conceição, conseguiu tirar o melhor rendimento a estes jogadores que nós tivemos aqui a falar. Vou-te começar assim pelo mais antigo, não pelo mais antigo, mas por um dos mais antigos. O Fernando Abubacar. Ele teve emprestado e nas primeiras épocas em que o Sérgio Conceição chegou ao Futebol Clube do Porto, não sei se foi a primeira, em que o Porto estava sob o início da alçada do fair play financeiro, onde tinha no plantel, onde conseguiu ser campeão nacional no plantel com jogadores que estavam emprestados a outros clubes. Temos o exemplo do Vicente Abubacar, do Ricardo Pereira, do Diego Reis, não estou a conseguir agora lembrar de mais nomes. Conseguiu ser campeão nacional com esses nomes. E, por exemplo, o Abubacar foi um dos principais jogadores do Porto nessas primeiras épocas, sendo um dos seus melhores marcadores. Só que, no entanto, à medida que foram as épocas avançando e o contrato a ir cedendo na sua data limite, começou a perder espaço no Futebol Clube do Porto. Ele, na última época, antes de sair a custo zero, acho que marcou muitos poucos golos, se não me engano. Tens o caso do Corona, que há cerca de 3, 4 épocas, penso, foi considerado o melhor jogador do campeonato. Não sei se estou assim errado em relação à data. Aqui também pode... Foi há 2 anos. Foi há 2 anos? Foi há 2 anos, penso eu, sim. Então foi recente. Por exemplo, o Corona nessa época esteve muito bem. Penso que foi o jogador com mais assistências na Liga. Mais uma vez numa época em que o Porto foi campeão. Conseguiu também tirar o maior rendimento do jogador. Tens este ano, por exemplo, o Chancel Mbemba, que para mim é a melhor defesa central que o Porto tem neste precisamente no plantel, mas que se não renovar o contrato rapidamente, lá está, sai com o zero no final da época e é mais um jogador que o Porto perde valor no que toca a uma possível venda com bom encaixe financeiro, e muitos mais jogadores assim. Por exemplo, o Héctor Herrera, que foi um dos capitães do Porto, que fez coisas muito, muito boas. Aquele gol no Estádio da Luz pelo Campeonato do Porto, para degredo meu posicioneiro do Benfica, mas foi um belíssimo gol na derrota do Benfica no Estádio da Luz por 1-0. Lá está, foi um grande jogador que o Porto teve, com o máximo rendimento, e tens muitos, muitos exemplos. Brahimi, que foi um magnífico jogador que passou no nosso campeonato, e que lá está, o Porto não conseguiu manter esses jogadores com a renovação do contrato e não conseguiu ganhar um encaixe financeiro, mas a nível desportivo conseguiu obter o máximo rendimento desses jogadores. E dizer que, apesar do Porto não ter tido um encaixe financeiro direto, acabou por recuperar parte desse dinheiro em salários, porque esses jogadores, Sim. São dos principais elementos do plantel, acabam por sair e o Porto acaba por poupar, entre aspas, os salários ganhos por esses jogadores. Bem, Henrique, olha, obrigado por teres estado mais uma vez aqui presente no nosso podcast. Queres despedir-te? Olha, obrigado eu. Foi um tema mais pequeno no sentido de termos um episódio assim da saída dos craques a custo zero do Futebol Clube do Porto. Muitos mais episódios e muitos mais temas, quer polémicos ou não, vão estar no nosso podcast. E já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Bem, obrigado por terem estado desse lado. Nós voltamos na próxima semana. Até lá e fiquem bem.